Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que conta sobre as origens do mundo, da humanidade, do pecado e do grande plano de Deus para nos salvar. Nesse livro também descobrimos de onde veio o povo de Israel e como Deus estabeleceu sua aliança com eles. Gênesis faz parte de um grupo de 5 livros chamados de Pentateuco, ou Torá. Esses são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles lançam os fundamentos para toda a Escritura. Esse livro começa contando como Deus criou tudo que existe, inclusive a humanidade, a criação do mundo e do homem. No princípio, Deus criou todas as coisas, formando o mundo com suas palavras. Ele criou tudo para ser bom. Também criou o homem e a mulher para cuidar do mundo. O mundo ficou completo em 6 dias, e no 7º, Deus descansou e declarou que tudo era bom. Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden para cuidar dele. Os dois viviam felizes no jardim, em harmonia com Deus. O Criador deu uma função, um trabalho, para o primeiro casal: cuidar do jardim e nomear os animais da terra. Havia muitas árvores com frutos bons, e eles podiam comer de qualquer uma. Mas 2 árvores eram especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva tinham permissão para comerem de todas as árvores ao seu redor, com a única exceção da árvore do conhecimento, pois no dia em que dela comessem, certamente morreriam. No jardim do Éden, uma serpente muito astuta, que muito depois é revelado que era o próprio Satanás, se achegou a Eva e começou a conversar com ela. Eva, como era inocente, seguiu a conversa com o animal sem desconfiar de nada, afinal estava conhecendo o mundo ainda. A serpente, então, lhe fez uma pergunta muito perspicaz. Não foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Invertendo a ordem de Deus e trazendo dúvidas à mente de Eva. Ela, então, respondeu que a ordem divina era para que não comessem da árvore do centro do jardim e nem tocassem nele, adicionando palavras à boca de Deus. Ao passo que a serpente responde: certamente que não morrerão, indo claramente contra o que Deus havia ordenado. O animal ainda prometeu que, ao comerem, o casal se tornaria sábio como Deus. Após comerem do fruto proibido, primeiro a mulher e depois o homem, seus olhos se abriram e passaram a sentir vergonha do próprio corpo. Ao ouvirem os passos de Deus se aproximando, o casal se escondeu de sua presença. Deus não os confrontou com violência, mas com paciência e mansidão. Primeiro, perguntou onde estavam, e depois perguntou quem havia lhes seduzido. Adão, abrindo mão de sua responsabilidade, acusou sua própria parceira de tê-lo levado ao erro, enquanto Eva acusou a serpente de tê-la enganado. Dessa forma, após ouvir todos os lados, Deus emitiu uma sentença de julgamento. A serpente, ela é maldita entre todos os animais, condenada a rastejar e comer pó para sempre. A mulher terá muita dor e sofrimento durante o parto de seus filhos, além de entrar em constante conflito com o marido. Ao homem, por ter sido enganado, a terra se tornou amaldiçoada, enquanto o homem terá muita dificuldade no trabalho, trazendo comida e sustento com sofrimento. No meio da sentença, Deus também prometeu uma vingança contra a serpente, um motivo de esperança que a humanidade poderia se agarrar. Deus afirmou: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa é chamada de proto-evangelho, pois é o prenúncio do Evangelho de Jesus Cristo e sua obra redentora. Depois dessas coisas, Adão e Eva tiveram 2 filhos, chamados Caim e Abel. Caim ficou com ciúmes de Abel e matou-o, tornando-se o primeiro assassino. Caim foi banido e Deus deu outro filho a Eva, no lugar de Abel, chamado Sete. Adão e Eva também tiveram vários outros filhos e filhas, que começaram a povoar a terra. Mas o pecado continuava a crescer no mundo. Noé era um homem justo e íntegro que andava com Deus. Foi ele a quem Deus usou para salvar a humanidade do dilúvio. O nome Noé, Noa, no original hebraico, significa descanso ou repouso. Ele construiu a arca onde ficou com sua família e com muitos animais durante o dilúvio. No tempo de Noé, a sociedade vivia em extrema corrupção e perversão.
As pessoas abandonaram ao Criador e viviam conforme as suas próprias vontades. Só pensavam em fazer o mal o tempo todo. Deus ficou decepcionado com tudo que viu e decidiu destruir a humanidade. Mas Noé era um homem justo, que obedecia a Deus em sua geração. Por isso, Deus decidiu salvá-lo e a sua família. Quando Noé tinha cerca de 500 anos, Deus o mandou construir uma arca muito grande, porque iria trazer um dilúvio para destruir a terra. Naquele tempo, as pessoas viviam muitos anos. Noé, sua família e casais de todas as espécies de animais terrestres deveriam entrar na arca. Apenas quem estivesse na arca seria salvo. Noé fez tudo conforme Deus mandou e foi um pregador, mas apenas sua família acreditou nele. Nunca tinha chovido e ninguém confiou na palavra de Noé nos anos em que ele construía a arca. As pessoas não se arrependeram de seus pecados e, por isso, não entraram na arca. Quando Noé tinha 600 anos, o dilúvio chegou. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entraram na arca, junto com todos os animais, e Deus fechou a porta. Choveu durante 40 dias e todos que não estavam na arca morreram afogados. Depois que a chuva parou, Noé continuou dentro da arca cerca de 1 ano, enquanto a água ainda cobria a terra. O dilúvio trouxe destruição e punição sobre toda a terra. A arca serviu como símbolo de salvação para Noé, sua família e para os animais que entraram com eles. Essas vidas foram poupadas pela graça de Deus. Quando Noé saiu da arca, ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ele criou o arco-íris como sinal dessa promessa. Depois do dilúvio, a família de Noé repovoou a terra. Contudo, apesar de Deus ter poupado a família de Noé e seus futuros descendentes, a natureza pecaminosa permaneceu ligada ao coração e às práticas dos homens. Logo após saírem da arca, um dos filhos de Noé desonrou o seu pai e foi amaldiçoado por isso. Noé era agricultor e, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha e inventou o vinho. Noé também foi o primeiro homem que se embriagou com vinho. Bêbado, ele ficou nu dentro de sua tenda. Seu filho mais novo viu e foi contar para seus irmãos. Mas os 2 irmãos mais velhos trataram seu pai com respeito e o cobriram. Quando Noé ficou sóbrio, ele abençoou seus 2 filhos mais velhos, mas amaldiçoou o mais novo. Noé viveu muito tempo depois do dilúvio e morreu com 950 anos. Ele ficou conhecido por ser um homem de fé, abençoado por Deus. Os descendentes de Noé se multiplicaram e povoaram a terra. Em Babel, eles tentaram construir uma torre para chegar ao céu, mas Deus confundiu as línguas e não conseguiram terminar a construção. Foi assim que surgiram várias línguas diferentes. A história de Abraão. Noé teve um descendente chamado Abrão, que Deus chamou para sair de sua terra e ir a um novo território. Deus prometeu abençoar todos os povos da terra por meio de Abrão. Por isso, Abrão deixou seu povo e se tornou nômade, à procura da terra que Deus tinha prometido a Noé e seus descendentes. Abraão, inicialmente conhecido como Abrão, desempenhou um papel crucial na formação do povo de Israel e, posteriormente, na genealogia que levaria ao nascimento de Jesus, segundo a Bíblia. Sua história é um testemunho de fé, obediência e confiança em Deus. Segundo as Escrituras Sagradas, o pai de Abrão chamava-se Terá. Terá, pai de Abraão, tinha costumes idólatras, diferente do seu filho. Isso mostra que Deus escolheu Abraão diretamente do meio dos pagãos para se revelar a ele e fazer uma aliança com a sua família. Abraão foi escolhido por Deus enquanto vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade da antiga Mesopotâmia, com sua família. Deus fez uma aliança especial com Abraão, prometendo-lhe uma terra abundante e uma descendência numerosa que seria uma bênção para todas as nações da terra. Essa promessa estava intrinsecamente ligada à vinda de Jesus, o Salvador. A jornada de Abraão o levou a partir de sua terra natal em direção à terra prometida, atravessando terras desconhecidas e enfrentando desafios ao longo do caminho. Sua fé em Deus era inabalável, mesmo quando ele e sua esposa Sarai, mais tarde chamada de Sara, eram idosos e estéreis.
A promessa de Deus de uma grande descendência parecia impossível, mas Abraão acreditava que Deus cumpriria sua promessa. Um episódio notável na história de Abraão é o nascimento de Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva de Sara. Sara, incapaz de conceber um filho, sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar. No entanto, essa solução levou a conflitos e desentendimentos, e, eventualmente, Agar e Ismael foram expulsos da família de Abraão. Deus prometeu abençoar Ismael e torná-lo pai de uma grande nação. O ponto culminante da fé de Abraão ocorreu quando Deus testou sua obediência ao ordenar que ele sacrificasse seu filho Isaque em Moriá. Abraão demonstrou sua fé absoluta em Deus ao se preparar para cumprir o pedido. No entanto, no último momento, Deus interveio e forneceu um cordeiro para o sacrifício, reafirmando sua promessa de bênçãos e multiplicação para Abraão e sua descendência. Abraão também se casou novamente após a morte de Sara e teve filhos com sua segunda esposa, Quetura. Esses filhos deram origem a outras nações, demonstrando a multiplicação da descendência de Abraão, conforme prometido por Deus. A história de Isaque. Isaque cresceu e se casou com sua prima Rebeca. Ele também andou com Deus como seu pai e creu na promessa. Rebeca era estéril, mas Isaque orou e ela ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Deus prometeu que o mais novo Jacó iria ser maior que o mais velho. A história de Jacó. Jacó significa ele agarra o calcanhar ou traiçoeiro. Jacó fez muitas coisas erradas, mas ele se consertou com Deus. Sua vida é um exemplo da graça e do perdão de Deus. Jacó tinha um gêmeo chamado Esaú, que era o filho favorito de Isaque. Mas Jacó era o favorito de Rebeca. Quando nasceram, Esaú saiu primeiro, mas com Jacó agarrando seu calcanhar. Quando Isaque estava velho e cego, ele chamou Esaú para o abençoar. Quando Esaú saiu para caçar e preparar uma refeição para seu pai, Rebeca chamou Jacó para tomar a bênção, enganando Isaque. Jacó se vestiu como Esaú e Isaque, enganado, lhe deu a bênção de Esaú. Quando Esaú voltou e descobriu, ficou furioso com Jacó e quis matá-lo. A bênção de filho mais velho era muito importante naquele tempo. Esaú tinha perdido sua herança. Então Jacó fugiu para a terra de seu tio Labão. No caminho, Jacó teve um sonho e fez uma aliança com Deus. Jacó se apaixonou por Raquel, filha de Labão, e trabalhou 7 anos para casar com ela. Mas na noite do casamento, Labão o enganou e lhe deu Lia, irmã mais velha de Raquel. Quando descobriu, Jacó ficou zangado, mas concordou em casar com Raquel na semana seguinte, em troca de mais 7 anos de trabalho. Lia teve 6 filhos. Raquel era estéril e ficou com inveja. Então ela deu sua serva Bila a Jacó como concubina, esposa secundária, e Bila teve 2 filhos. Lia, por rivalidade, deu sua serva Zilpa a Jacó, e Zilpa teve mais 2 filhos. Por fim, Raquel teve um filho chamado José. Depois que pagou o dote por Raquel e Lia, Jacó ficou trabalhando por Labão e ficou muito rico. Labão e seus filhos ficaram com inveja, e Jacó se sentiu ameaçado. Então Jacó pegou sua família e seus bens e fugiu. Labão foi atrás dele, mas Deus o avisou a não lutar com Jacó. Labão e Jacó fizeram um acordo de paz, e Jacó voltou para a terra de seu pai. Esaú foi ao encontro de Jacó com 400 homens. Jacó ficou com medo, enviou muitos presentes a seu irmão e passou uma noite sozinho. Durante a noite, um homem veio e lutou com ele. Na luta, o homem lhe deslocou a coxa, mas Jacó não o deixou sem receber uma bênção. O homem o abençoou e mudou seu nome de Jacó para Israel, porque tinha lutado com Deus e com os homens e vencido. No dia seguinte, Jacó se encontrou com Esaú, que ficou feliz por vê-lo de novo. Mesmo assim, Jacó teve medo de morar junto do irmão e foi morar em terras vizinhas. Jacó se dedicou totalmente a Deus e levou sua família a adorar somente a Deus, acabando com a idolatria. A história de José. José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. Raquel era estéril e sofria por não poder dar filhos de seu ventre a Jacó.
Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim. José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, o que demonstrava sua predileção. Outro fato que exemplifica essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Ruben. Então eles o lançaram em uma cova, e ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Porém, José era temente a Deus e rejeitou a mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então ela aproveitou isso como ferramenta de acusação contra José. O marido acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. A prisão que José estava no Egito era para presos políticos. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão, ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Ambos sonharam em uma mesma noite e coube a José interpretar tais sonhos. Vale ressaltar que os sonhos na cultura oriental da época eram considerados presságios e encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos, que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. Esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com Faraó, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. O padeiro, por sua vez, sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que Faraó gostava, porém vinham aves e comiam da cesta que estava sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho era que em 3 dias Faraó tiraria a cabeça do padeiro, pendurá-lo-ia em uma árvore, e as aves comeriam a carne dele. Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, Faraó acabou sonhando. Nenhum de seus magos e conselheiros pôde lhe dar a interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para Faraó, que mandou chamá-lo no palácio. Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois, vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois, ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas. José então disse a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. Faraó então colocou José como o segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais.
Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia e se casou com Azenate, filha de um sacerdote de On. José e Azenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos de Israel. Com a fome que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito tinha mantimento. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou a sua decisão. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado segundo o costume egípcio e o sepultou em Canaã, conforme era seu desejo. Depois de sua longa história, José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus e que através de sua vida, Israel foi preservado. José então viveu o resto dos seus dias no Egito. Ele alcançou a 3ª geração dos filhos de Efraim e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que seu povo herdaria a terra prometida. Então ele pediu para que quando Deus tirasse os israelitas dali, que seus restos mortais também fossem levados por eles. Assim, José morreu confiante na promessa do Senhor. Mais tarde, Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai, Jacó, havia comprado. O autor de Gênesis é Moisés, como afirma a tradição judaica e cristã. Moisés foi um homem educado na corte egípcia e teria toda a capacidade literária de ter escrito esse e os outros 4 livros do Pentateuco. A Bíblia não apresenta uma indicação explícita sobre o autor, mas os 5 primeiros livros bíblicos são conhecidos como os livros de Moisés, inclusive mencionados como tal por Jesus. Considerando que Moisés é reconhecido como o autor dos outros 4 livros, é plausível acreditar que ele também seja o autor de Gênesis. Espero que você tenha aprendido sobre a história do livro de Gênesis. Tentei abordar aqui os principais fatos da história. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Depois disso, procure uma igreja com boa reputação, que esteja pautada na palavra de Deus, e congregue com os irmãos para cumprir a unidade da fé e a edificação do corpo de Cristo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deus abençoe sua vida